Este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco. Deputado, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar com quem nos assiste e trazer um pouco do nosso ponto de vista, das perspectivas, né, do futuro do trabalho, principalmente. O deputado participa hoje do Fórum de Competitividade de 2024, que é uma realização do movimento Brasil Competitivo. O tema tratado no fórum desse ano é a transformação digital. E com esse tema, deputado, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Qual que é o futuro das relações de trabalho que já estão sendo bastante afetadas por todas essas tecnologias digitais que estão ascendendo e fazendo cada vez mais parte da vida das pessoas? Que o nosso mundo e a nossa realidade estão em constante mudança, disso ninguém tem dúvida. Em especial, a partir do momento em que a gente se viu ali isolados, né, das relações, né, da convivência durante a pandemia ocasionada pela Covid-19, nós precisávamos, né, reinventar essas ferramentas para que houvesse, né, a continuidade do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do cotidiano. Veio o teletrabalho, veio, né, uma explosão de ferramentas tecnológicas, de software principalmente, né, para conectar, né, essas pessoas que estavam distantes entre si, mas que a partir da web, da internet, eles tinham condições, né, de se encontrarem, e aí os meetings da vida, todos, né, aparecendo como, né, ferramentas para a continuidade, né, da normalidade, né, da atividade, estudantes, professores, sejam eles, né, alunos, né, de primeira infância, de ensino fundamental, ensino médio, universitário, pós-graduação, especialização, todos eles estavam ali, se encontrando virtualmente. Né? No trabalho, da mesma forma. Acho que o chão de fábrica, né, voltou a trabalhar com os uso de equipamentos, né, de proteção individual, das máscaras, recomendação, né, do uso do álcool em gel, enfim, distanciamento, e aos poucos, né, a normalidade tomando conta. Mas aí descobriu-se que poderia substituir, né, os colaboradores, né, que descobriram a capacidade, né, de usar a tecnologia para ampliar a produtividade, e isso trouxe uma preocupação muito grande, que era o fechamento desses postos de trabalho, que passou a perceber que era, né, um custo a mais na empresa. Né, cortes, demissões, isso aconteceu. Então, a gente viu perceber realmente que a tecnologia começava a influenciar, assim como na década de 90 influenciou, né, nas relações de trabalho, na informática, e trouxe para nós uma preocupação muito grande, que era qual será o futuro desses trabalhadores. Eu estive em Singapura no final do ano de 2023 e entrei num restaurante coreano, uma comida que eu gosto bastante, e eu fui direcionado pela hostess para sentar à mesa. Ela saiu e eu fiquei sentado esperando o atendimento do garçom, um velho amigo, companheiro, camarada, que não chegava. Né? Chamei a hostess e ela então me orientou a fazer o pedido pelo tablet. Fácil, né? Isso está Uhum. tão comum nas nossas vidas. E aí aquela tecnologia habilitadora era responsável por tomar o meu pedido. Fiz o pedido e então eu volto a fazer minhas atividades, aguardando chegar o que ordenei. De repente, um bip, dois bips, três bips, eu olho para o lado, um robô veio trazer a minha refeição. Na hora de pedir a conta, usei o mesmo tablet, paguei e fui embora. O contato que eu tive no restaurante foi com uma pessoa. Evidentemente que na cozinha existiu o cozinheiro, existiu o assistente, o ajudante, aquela pessoa que vai fazer a limpeza. Na minha saída veio o cominho, aquele que vai organizar e fazer a limpeza da mesa. E isso me trouxe, né, a, um impacto, né, aquela explosão do sentimento de que, de fato, nós precisamos rever as nossas relações de trabalho, porque a tecnologia está tomando conta. Tecnologia que nos traz a perspectiva de profissões que nem existem, nem estão regulamentadas, nem tem previsão, né, na Previdência Social, que não tem previsão, né, de sindicato, que não tem previsão de federação, que não tem previsão, né, de
representação, né, de entidades que traz para a gente uma dificuldade muito grande de enquadrar, né, de definir um piso, de discutir, né, uma qualidade mínima para o exercício, né, da sua profissão, e que é realmente acelerada no pós-pandemia. Uhum. Cloud computing é hoje uma profissão muito bem remunerada, diga-se de É passagem, verdade. né? Desenvolvimento de software passou a ser algo que você desenvolve a partir da inteligência artificial. Você não precisa mais ser um programador. Você pode usar a sua ideia, descrever no chat GPT, por exemplo, e ele te dá o código fonte para o desenvolvimento daquela ferramenta, né? Os alunos do direito já estão usando a ferramenta de IA para fazerem as suas peças, as defesas, né? Os advogados e os juízes buscando a tecnologia para aferir ali se aquele direito ele é bom ou se aquele direito ele é ruim. E isso requer uma responsabilidade muito grande na regulamentação, e não falo de controle. Eu Uhum. falo de ter um mínimo ali de responsabilidade ética, profissional, mas sempre, Guilherme, sempre haverá necessidade da intervenção humana, supervisionando e fechando aquele processo. Como, por exemplo, a utilização de IA no uso e análise de imagens a partir, né, de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, mas que precisa necessariamente ter ali a última palavra do médico para atestar se aquela enfermidade, né, trata-se de uma doença ou trata-se de uma falha, né, da hora da captura da imagem. Enfim, são situações, né, que nos traz aqui a responsabilidade de, como parlamentar, discutir a modernização das leis trabalhistas no Brasil, que, diga-se de passagem, são muito antigas, muitas já estão obsoletas. Nós estamos falando de leis da década de 40, da década de 60, da década de 80, e que precisam ser revistas com urgência. E o senhor, como presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, já está se debruçando no tema sobre a atualização dessas leis? Com certeza. Lógico que nós temos ali na casa acontecendo, né, uma vida muito intensa da produção legislativa, de projetos de lei que são de autoria tanto do legislativo, dos parlamentares, deputados e senadores, quanto do executivo, até do judiciário, que a gente precisa se debruçar lá na comissão de trabalho. Mas existem temas que a gente consegue setorizar e trazer uma energia maior, uma dedicação maior do nosso trabalho na análise, na elaboração de pareceres, na votação dessas propostas. Como, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora com motoristas de aplicativo, né? Existe uma subcomissão presidida pela deputada Flávia Moraes, do estado de Goiás, em que, desde o ano passado, vem discutindo essas relações de trabalho entre prestadores de serviço, intermediados, a partir de plataformas, né, como Uber 99, dentre tantas outras ferramentas que estão aí gratuitamente disponíveis para os usuários, passageiros ou ordenadores de pedido, como o iFood, por exemplo. E desde então que a gente vem se debruçando sobre essa temática. O projeto 12 de 2024, de autoria do Poder Executivo, chegou à Câmara em regime de urgência. Nós fizemos um apelo, o governo compreendeu que precisava retirar essa categoria, né, essa insegurança que os parlamentares tinham de não poderem contribuir com o desenvolvimento daquele texto, com a melhora, o aprimoramento da redação. O governo compreendeu, retirou, nós fizemos a investida, né, de audiências públicas, de reuniões ampliadas, de visitas técnicas, de receber entidades, empresas, motoristas, trabalhadores, para a gente tentar encontrar uma solução que é o projeto de lei que é almejado. Claro que os interesses de empregadores e de trabalhadores nem sempre são coincidentes, muitas vezes são conflitantes. E o governo, né, a parte pública, ela tem essa missão de intermediar. Um outro exemplo que trago, Guilherme, além dos motoristas de aplicativos, é a modernização
né, da legislação que trata sobre a Previdência Social, para a gente poder incluir esses trabalhadores, reconhecer essas novas profissões. Existe uma súmula, evidentemente, do Supremo Tribunal Federal, em que não há a necessidade de se ter uma lei que a profissão ela é de livre exercício. Mas nós compreendemos que a partir de uma lei que regulamenta determinada profissão, é possível, né, a criação de sindicato, e a representação sindical é importante para esses trabalhadores, né, da mesma forma que a gente tem, né, uma outra perspectiva que é muito grave e vai na contramão do que a gente define aqui no Fórum de Competitividade, que é a intervenção do poder público nas atividades empresariais, na definição, por exemplo, de piso salarial. Isso tem um impacto muito forte na lucratividade, na operação da empresa, da mesma forma que a gente entende a necessidade de se discutir melhores condições para, assim como foi feito no ano passado com os enfermeiros e técnicos de enfermagem, para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, professores, aqueles agentes responsáveis pela limpeza urbana, né, pela coleta de resíduos, né, domésticos, os garis, né, as margaridas. Então, são interesses que são conflituosos e que a gente precisa, né, a todo instante, intermediar. Né? Cada deputado representa o seu eleitor, representa aquela categoria que levou. Então, você vai ter, né, por exemplo, na discussão da reforma tributária, os médicos defendendo as cooperativas, por exemplo, como o Unimed. Né? Você vai encontrar advogados buscando uma situação de facilidade ou de benefício fiscal na prestação de serviço. Então, cada um vai defender, cada um vai buscar o seu interesse, e é esse momento que nós estamos vivendo que é primordial, né, a preservação do diálogo. Então, a gente, através do fórum, escuta, coleta e apresenta os nossos argumentos daquilo que a gente entende que vai ajudar o Brasil a crescer. Eu tenho uma visão, né, que ela foi construída a partir de uma atividade empresarial que eu desenvolvia antes de entrar na política, antes de exercer mandato, 2 de estadual em Pernambuco, agora, né, deputado federal, ou seja, 10 anos na vida pública, mas com uma bagagem de quem vivenciou a dificuldade de empreender, que sabe o que significa a carga tributária no Brasil, que sabe o que significa essas duras leis trabalhistas que a gente tem, que só penaliza os empregadores, né, ao invés de buscar orientação, conscientização e, sobretudo, incentivar para que se adotem práticas de humanização no trabalho, né, de desenvolvimento, né, da sua função, da sua atividade com segurança e, especialmente, né, no que diz respeito ao aumento da produtividade, a gente poder compartilhar esse crescimento com os trabalhadores. Então, eu acho que tem uma condição diferenciada para esse ano de 2024, de ter na presidência da Comissão de Trabalho alguém que tem essa percepção, por já ter experimentado os dois lados, né, tanto laboral quanto empresarial, né, de como empregador, como empreendedor, e buscar, né, soluções para a gente ter um Brasil mais competitivo, em que a gente possa impulsionar, né, o crescimento das empresas, o fortalecimento das nossas indústrias, das mais diversas indústrias, da gente poder garantir, né, a esses trabalhadores uma condição de trabalho que seja adequada, né, e que possamos, assim, ter um futuro muito melhor para o Brasil. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, queria agradecer ao deputado Lucas Ramos por essa conversa. Eu que agradeço e tenho certeza de que a gente sairá daqui hoje, né, com um Fórum de Competitividade 2024, Movimento Brasil Competitivo e a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo na Câmara dos Deputados, muito mais fortalecidos e sabedores de quais os desafios que a gente deve enfrentar com prioridade.
E agradeço também a todos os web espectadores e os convido a continuar acompanhando o trabalho do Poder 360. Até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.